Olá, essa é a última parte da aula de compactação dos solos. Agora nós vamos falar sobre as obras, sobre os maquinários, tudo que tange essa parte, talvez um pouco mais prática. Então, existem três tipos de compactação. Compactação dinâmica, como por exemplo do ensaio Proctor, compactação estática e compactação por pisoteamento. Cada compactação dessa possui uma aplicação que ela pode ser feita, ou seja, cada tipo de obra vai exigir um tipo de compactação. E a gente vai precisar estudar para entender qual tipo de compactação a gente vai utilizar em cada tipo de obra. Então, existem aterros experimentais que só se justificam em obras de grande porte. Então, um aterro experimental possui 200 metros de extensão, subdividido em 4 a 6 trechos, com umidades diferentes, que é compactado com o equipamento previsto para se utilizar em toda a obra. Assim, utiliza-se várias passadas do equipamento a fim de atingir um certo peso específico seco. E ali eu vou medindo para entender quantas vezes eu tenho que passar aquele equipamento. Então, à direita nós temos algumas medidas que encontram-se no livro do Souza Pinto, no qual eu tenho o grau de compactação pelo número de passadas de um rolo compactador. Então, o grau de compactação ele vai crescendo à medida que eu passo o rolo. Porém, ele não necessariamente vai chegar no 100%, porque o solo é um material heterogêneo. Então, não necessariamente o 100% que eu previ no ensaio é o que vai acontecer em campo. Por causa disso que a gente precisa medir. E qual que é a estrutura dos solos compactados? É muito importante que a gente entenda. Com pouca umidade, a gente tem os grãos todos bagunçados. E à medida que a umidade vai aumentando, eu vou alinhando os grãos às partículas. O que isso quer dizer? Que tem uma direção que ela é preferencial, seja para percolação, seja para deformação, seja para algum fenômeno físico acontecer, o que gera uma tremenda anisotropia em solos compactados. E como que é feita a compactação em campo? As etapas. Primeiro, você deve encontrar uma área de empréstimo, que é um problema econômico, porque eu preciso de uma área de empréstimo próximo, porque transportar solo é um dos procedimentos mais caros que tem. E aí vem a própria parte do transporte e espalhamento do solo, que deve ser espalhado em camadas de 15 a 20 centímetros. Depois eu acerto a umidade do solo e em quarto lugar que vem a compactação propriamente dita, com o equipamento adequado. E que equipamentos são esses? Nós temos, por exemplo, soquetes, que são compactadores para pequenos lugares. Nós temos rolos pé de carneiro, que são para solos argilosos, preferencialmente. Nós temos rolos pneumáticos, que são adequados para camadas de estradas. Nós temos rolos lisos, que são para areias, basicamente, quando a gente pode vibrar alguma coisa nesse sentido. Então, cada um desses equipamentos tem uma aplicação propriamente dita. Então, vou compactar em um solo arenoso, rolo liso. Vou compactar em um solo argiloso, rolo pé de carneiro. Minha obra é pequenininha, pego um soquete. Estou trabalhando com material ali para um capeamento de uma estrada. Então, vou pegar o rolo pneumático. Nós também temos os rolos vibratórios, que não são tão comuns, mas também são para solos granulares. E como que eu posso ter o controle de compactação? Ou seja, qual que é o grau de compactação? Então, o grau de compactação ele obedece a alguns
tópicos como o tipo de solo, espessura da camada, o entrosamento entre as camadas, o número de passada do equipamento que está compactando, o tipo de equipamento, a umidade do solo e o grau de compactação propriamente dito. Então, alguns cuidados devem ser tomados. A camada que eu vou lançar, ela não pode exceder 30 centímetros, porque senão a compactação não consegue atingir toda a camada. Porém, não deve ser menor do que 20 centímetros. Não deve-se realizar manutenção da umidade do solo o mais próximo possível da umidade ótima. Então, eu tenho que deixar o meu solo mais próximo possível da umidade ótima. Óbvio que eu nunca vou conseguir acertar exatamente, mas eu preciso chegar perto. E deve-se garantir a homogeneização do solo a ser lançado, no que tange principalmente à umidade. Então, no campo, eu coleto as amostras de campo e eu umidifico para que em qualquer lugar do meu aterro, do material que eu vou lançar para compactar, a umidade esteja a mais ou menos 2% da umidade ótima. E ali eu consigo compactar e após isso eu vou a campo e eu meço quanto que está meu peso específico seco em campo comparado com o peso específico seco máximo do ensaio. E geralmente esse grau tem que ser superior a 95%. Caso as especificações não sejam atendidas, o solo terá que ser removido e uma nova compactação deverá ser efetuada. Nesse caso, caso vocês lembrem da aula passada, um ensaio com reuso de material é mais adequado. Em solos granulares, como que eu posso identificar o grau de compactação? Eu identifico através do índice de vazios máximo comparado com o índice de vazios quando eu compacto ele, o índice de vazios natural. Então nós temos a terminologia de Terzagh, denominando areia fofa, uma compacidade média e uma areia compacta, através da compacidade relativa. Nós também temos o grau de compactação, que é o peso específico seco máximo dividido pelo peso específico seco máximo do laboratório, onde R é o grau de compactação. Geralmente, como eu mencionei agora há pouco, a gente aceita com mais de 95%. Pode aceitar mais do que 90%? Pode, mas 95% é uma regra boa. Então, a gente consegue relacionar o grau de compactação com a densidade relativa. Assim, a gente consegue estudar em campo como que a minha areia está se comportando em relação ao grau de compactação através da densidade relativa que eu encontrei mensurando o índice de vazios. E como que eu posso definir o peso específico seco em campo? Através de 4 métodos: frasco de areia, ensaio Hilf, balão de borracha ou método nuclear. Então, frasco de areia é um método simples. Então, o que a gente faz? A gente escava um buraco no solo e preenche com uma areia conhecida. Então, o que acontece? Nós conseguimos, no recipiente, que o seu volume, eu sei o quanto que a areia desceu, eu consigo saber o volume, que é o volume exatamente do meu furo. Depois eu tiro o cilindro, o frasco, e eu peso quanto de areia que ficou dentro do buraco. Assim eu consigo saber o peso e o volume. E aí eu consigo encontrar o peso específico seco. Até porque a minha areia está seca. Então eu já utilizo isso para encontrar diretamente o peso específico seco. O outro método é o balão de borracha. Então eu faço o mesmo furo e eu coloco uma
borracha ali dentro para expandir. Com o volume de solo que eu escavei e o volume da borracha, quando eu expandi ela dentro do furo, eu consigo saber o peso do solo e o volume do furo. E assim eu consigo saber o peso específico seco. O ensaio Hilfe é um ensaio bem simples, no qual a gente tem um cilindro que a gente crava a percussão. Depois eu retiro esse cilindro do solo e eu consigo saber o volume do cilindro com o paquímetro e o peso através de uma balança. Aí eu consigo saber o peso e o volume, seu peso específico natural. Através de uma cápsula eu consigo saber a umidade. Então, com o peso específico natural e a umidade, eu consigo saber o peso específico seco. E nós temos o método nuclear, que não são métodos mais complexos, mas são métodos que estão ganhando bastante espaço porque eles têm uma produtividade muito maior, basicamente. E assim nós encerramos a aula de compactação.